Boa tarde, internauta que nos acompanha ao vivo, diretamente dos estúdios do PT na Câmara, em Brasília. Estamos hoje recebendo o deputado federal Ayrton Faleiro, lá do Pará, do Partido dos Trabalhadores do Estado do Pará. E também a doutora Eneida Dutra, que é doutora da UNB, fez doutorado na UNB e tem toda uma experiência na área do direito, para conversar hoje com os internautas sobre reforma da Previdência. Um tema muito caro a todos os brasileiros e que nós estamos aqui no PT na Câmara fazendo uma série de debates com os parlamentares para esclarecer a população brasileira sobre a chamada deforma da Previdência. Então nós vamos hoje conversar com o deputado Ayrton Faleiro, lá do Pará, que vai fazer as suas considerações sobre essa reforma, e também daqui a pouco vamos conversar com a doutora Eneida. Boa tarde, deputado Ayrton. Boa tarde, doutora Eneida. Estamos aqui pelas páginas do PT na Câmara e também pela página do Facebook do deputado Ayrton. Entra lá na página do deputado, curte a página do deputado, compartilhe essa publicação e chame seus amigos também para conhecer o trabalho do deputado, que já tem uma larga experiência, foi deputado estadual 4 vezes no Pará pelo PT, né? É membro da direção nacional da CONTAG, portanto, tem muito conhecimento também sobre agricultura familiar. E sobre isso vamos conversar também um pouquinho nesta tarde de quinta-feira aqui em Brasília. Boa tarde, deputado Ayrton, bem-vindo ao nosso Ponto a Ponto. Boa tarde, nosso Carlos Leite, o nosso mediador aqui da conversa, a Eneida Dutra, que é a nossa técnica aqui, né? Isso. Tudo que eu não consegui dar resposta, vou recorrer a Eneida aqui, né? E cumprimentar nossos internautas, telespectadores, né? Como eu vinha ali falando no intervalo, eu tenho o costume de toda semana fazer uma transmissão ao vivo, e essa semana eu transferi para esse aqui, que até estou satisfeito que é mais amplo do que a minha live, né? Vamos fazer rede. Mas toda quinta-feira nós vamos ter a nossa transmissão ao vivo com temas de interesse público da sociedade. E esse tema que nós vamos tratar é um tema de muito interesse da sociedade brasileira, né? Esta semana o presidente da República esteve aqui na casa entregando o projeto, ou seja, a PEC, né? Que é o projeto de emenda constitucional da reforma da Previdência. E essa casa virou só isso, quase, Sim, no debate, né? E os governistas, parte dos governistas, viu? Eles não estão unificando toda a base do governo em favor do projeto do presidente, porque o projeto tem muitos problemas, né? Saíram na defesa meia cega do projeto, nós da oposição tentando transmitir para a sociedade as implicações da reforma proposta pelo governo, e eu tenho discursado aí na tribuna, né, de que esse tema ele não pode ser uma briga da oposição versus governo. Nós precisamos chamar a atenção do conjunto dos parlamentares dessa casa, independente da sua sigla partidária, da sua afinação ou não com o governo, para tratar essa reforma com carinho, porque o que está em jogo são os direitos do povo brasileiro, o que estão, na minha opinião, valendo mais do que as brigas políticas partidárias, né? Mas nós da bancada do PT vamos tentar dialogar com os outros segmentos políticos na busca de a gente construir uma capacidade de, primeiro, não deixar passar essa reforma, porque essa reforma, como ela está, ela é danosa para o povo brasileiro. Não é só para o trabalhador, para o agricultor familiar, não, para a classe média, para os segmentos diversos da sociedade, né? Eu começo aqui dizendo de que a reforma proposta pelo governo, a gente tem que tomar um cuidado, porque eles estão criando uma onda que a reforma da Previdência, como diz na roça, é a salvação da lavoura, é a salvação para todos os males. Não é assim, né? O debate sobre a Previdência ele é importante, nós vamos fazer, mas eu diria que para a gente melhorar a arrecadação do país, temos que debater a reforma tributária, temos que taxar as grandes fortunas, temos que aumentar nossa capacidade de arrecadação por outros caminhos, porque o que está ocorrendo na verdade é que a proposta de reforma
previdenciária do governo não vem para corrigir privilégios, não. Se viesse para corrigir privilégios, eles tinham colocado os militares na reforma. A reforma do governo vem para meter a mão no bolso da classe trabalhadora, vem retirar direitos, vem diminuir o valor das nossas aposentadorias, vem diminuir o valor do benefício de pensão continuada. E essa reforma, se ela for efetivada como está proposta, nós vamos ter uma repercussão drástica na economia local. Todo mundo sabe que a aposentadoria, os benefícios previdenciários, são fatores de distribuição de renda. Se diminuir o número de aposentados, se diminuir o valor da nossa aposentadoria, vai diminuir a capacidade de movimentação financeira no município. O comércio, que hoje conta com muitos aposentados, né, que ajudam a dinamizar a economia, vai perder. Então é uma reforma que não ajuda a resolver os problemas do país. Eu quero fechar essa primeira parte, inclusive, dizer que um dos grandes problemas da arrecadação da Previdência e da arrecadação do nosso país é a falta de emprego. A geração de emprego é determinante para aumentar, inclusive, a capacidade de aumento da Caixa, porque quanto mais gente desempregada, menos gente produzindo, contribuindo com a Previdência. Então é um debate que nós não podemos cair no canto do governo. O canto do governo, assim, temos que fazer a reforma e quem for contra a reforma não quer o bem do país. Não, nós podemos até discutir a reforma. Agora, não essa reforma que penaliza uns e privilegia os outros. É isso que está em jogo. Nós estamos ao vivo pelo Facebook PT na Câmara e também pela página do deputado Ayrton Faleiro, do PT do Paraná. Desculpa, do Paraná. Mas eu já morei no Paraná. Já morou no Paraná. Já morei no Rio Grande do Sul, já morei no Paraná. Nós somos vizinhos lá de Cidade Natal, no Rio Grande do Sul. Eu sou do Tenente Portela. E eu sou de Santa Rosa, então, né, mas tá valendo. valendo. Em Santo Antônio, Sudoeste, no Paraná, mas já estou com 40 anos de Pará. 40 anos parado em Pará. Fez 106 mil votos nesta eleição. 965, quase 7 mil votos. Então, é trabalho, por isso, está colhendo o que plantou, né? Verdade. Vamos conversar agora com a Eneida Dutra, também é assessora técnica aqui da bancada do PT e se debruça sobre esse tema da reforma da Previdência. Não é pela primeira vez já, né, Eneida? Pois é. O que tu tem para dizer para os nossos internautas? Primeiro é importante saudar aqui essa oportunidade, né? Agradecer pela oportunidade de estarmos conversando sobre esse assunto, porque como o deputado disse, a gente não pode cair na onda e da propaganda oficial, né, que diz que uma coisa e quando a gente vai conhecer a proposta, entender ela, a gente vê que não é bem assim. Né? Não é isso que o governo está fazendo de propaganda. Então essa é uma oportunidade muito importante para a sociedade e por isso a importância de agradecer essa disposição do deputado de conversar e explicar mesmo sobre isso. E de fato, assim, eu acho que o início da nossa conversa é mostrar para a população e para a nossa sociedade que o que vem com esta reforma não é a solução dos problemas da Previdência. O que o governo nos traz é um ajuste fiscal. Exatamente. É bom lembrar que o governo Temer encaminhou para essa casa e foi aprovado, em que pese todo o esforço da oposição e da bancada do Partido dos Trabalhadores resistindo, foi aprovada uma emenda constitucional que definia um teto para gastos sociais, a emenda constitucional 95. Então, na medida que os gastos, as despesas sociais precisam caber naquela caixinha do teto, é preciso ajustar as despesas para caber nessa limitação. Então, na verdade, o que a proposta vem é cortar as despesas com a Previdência, com a assistência social, enfim, com a Seguridade Social, para que essas despesas caibam na limitação para ajuste fiscal. Exatamente. Para pagar, para inclusive sobrar dinheiro para pagamento de dívida. Então, o que tem na proposta, o objetivo central dessa proposta é resolver um problema fiscal. Não é resolver necessariamente o problema daqui. E como é que você corta despesa para caber nessa limitação? Já que o teto não permite ampliar despesas. Não é resolvendo o déficit da Previdência. Não é resolvendo
aumentando a arrecadação? É cortando despesa. E cortar despesa quer dizer cortar direitos. E é isso que a gente verifica, por isso a importância da gente compreender o que é essa proposta, quais são as alterações que eles estão nos trazendo, inclusive para incentivar que esta casa e depois o Senado trabalhem no sentido de ou paralisar ou transformar essa proposta em algo que seja de fato positiva para a nossa sociedade. Então, assim, acho que o primeiro passo é isso. O segundo passo, que é a propaganda do governo, dizendo que vai cortar privilégios, o deputado já lembrou. Por que a gente diz que não tratar da previdência dos militares é não tratar de privilégios? Não é uma posição contra os militares, é bom que se esclareça, mas sim porque os militares têm uma contribuição, historicamente, desde a Segunda Guerra, que começaram a legislação, mas principalmente depois dos anos 60, eles têm uma contribuição menor do que qualquer outro trabalhador, seja público ou seja privado. Eles contribuem com 7,5%. E eles deixam benefícios muito maiores e muito mais privilegiados do que, por exemplo, para suas famílias, quando falecem, do que qualquer outro servidor público ou qualquer outro trabalhador da iniciativa privada. Então, quando a gente fala que a emenda não ataca benefícios ou privilégios, é porque, de fato, assim, por exemplo, não incluía os militares. Mas é só isso, não. Privilégios, quando se pensa privilégios hoje pelo discurso do governo, é atingir os servidores públicos. Será que todo servidor público no nosso país ganha mais de 30 mil reais? E os servidores municipais? Muito pouco. E os servidores estaduais? Então a gente está falando de uma quantidade pequena de privilegiados que ganham 39 mil reais. É uma quantidade pequena. Em compensação, o que o governo traz são regras para aplicar para todos, quem ganha mais, quem ganha menos. As obrigações que eles trazem, o aumento da idade para se aposentar, o aumento do tempo mínimo de contribuição, a redução do valor dos benefícios, vai atingir os pobres e vai atingir os ricos. Então não é verdade que essa reforma vem só para tirar os privilégios. E uma das consequências mais graves, que o deputado também já levantou, é que isso vai gerar ainda mais empobrecimento para nossa sociedade. Por último, eu queria mencionar uma terceira questão, que é quando você... quando a maior fonte pelo sistema nosso, o sistema nosso criado na Constituição de 1988, da Seguridade Social, vem com um tripé: a saúde, a assistência social e a previdência social. Esse tripé, esse sistema chamado Seguridade Social, que está no texto da Constituição e que foi fruto de uma conquista social, não foi assim, alguém teve uma ideia de madrugada e botou no texto da Constituição. Foi fruto de um movimento social que, em defesa do quê? Da proteção social do trabalho. Para aqueles que, quando estiverem em uma situação de vulnerabilidade, por doença, por idade, por qualquer outra situação de fragilidade, tenha uma proteção social. No caso da Previdência, essa proteção se dá a partir... Esse fundo que financia a Previdência é múltiplo. O principal deles qual é? O resultado, o principal custeio da Previdência Social decorre da relação de trabalho. E aí, como o deputado lembrou, a reforma, num país que não tem emprego, que tem uma recessão grande na economia, e que a reforma da Previdência, hoje a gente já vive as consequências, os impactos severos no aumento da informalidade, na redução da renda. Né? A reforma trabalhista. A reforma trabalhista tem como causa na Previdência uma redução na arrecadação, na receita. Então, para resolver o problema de qualquer déficit, é preciso aumentar a receita. E a gente... a Previdência Social no Brasil, seja o regime dos servidores, seja o regime geral, tem problemas atuariais, econômicos, orçamentários? Tem. Mas como se resolve? Qual é o tamanho disso? Primeiro é o diagnóstico sério que a gente precisa ter. E não cálculos fictícios para dizer o tamanho desse rombo. Né? É preciso que se apresente os cálculos com seriedade.
Depois é preciso que se busque a receita dessa previdência, que foi se esvaziando com isenções, com desonerações, com vários setores que não contribuem como outros, e com a questão, o problema grave que se tornou no mercado de trabalho, com a informalidade e que reduziu a fonte. Então é preciso, fora isso, fraude, sonegação, devedores. Nem se fala, né? Então a gente tem vários problemas gerais que muitos deles não são atacados pela reforma, como a gente vai ver adiante. Mas, Carlos, deixa eu fazer uma sugestão ainda. Antes de nós entrar para o miúdo aqui, para esclarecer os detalhes, eu acho que tem uma outra questão geral, pelo menos, que me preocupa muito. Que na proposta, ou no projeto, ou seja, na PEC que o governo manda para cá, ele tira, digamos, o povo brasileiro, vou chamar aqui da segurança constitucional. Isso. Nós estamos garantidos pela Constituição, tanto é que para aprovar essa reforma, o governo precisa 2/3, porque mexe na Constituição. E eu queria até ouvir a Eneida sobre isso, que eu observo que eles trazem um monte de cascas de banana, dizendo assim, vamos aprovar o geral, e esses temas vão ser regulamentados por lei complementar. É tirar a gente da Constituição. E o telespectador, o nosso internauta, fique sabendo que a lei complementar, o governo não precisa de 2/3 para aprovar aqui. Então eu acho que é uma jogada também para facilitar a aprovação do pacote de maldades que o governo quer fazer contra o povo brasileiro através de lei complementar. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Exatamente. Esse é um ponto importante. A proposta deles descaracteriza completamente o texto da Constituição. Então, no caso da Previdência, quando você se vincula a um regime, seja a iniciativa privada, né, quer dizer, seja trabalhadores em geral, seja no serviço público, você precisa conhecer as regras do jogo. Claro. Então, muitas dessas regras do jogo estavam no texto da Constituição. Estão no texto da Constituição, né? Não estavam, não, estão no texto da Constituição. Então, a idade, o tempo de contribuição, muitos servidores públicos, inclusive o nosso governo Lula e depois o governo da presidenta Dilma, garantiram, por exemplo, no caso do regime dos servidores públicos, uma segurança, inclusive com perspectiva de equilíbrio futuro desse regime, tentando corrigir algumas dessas questões. Essas regras do jogo estão na Constituição. O que eles fazem? Exatamente isso. Retiram essas regras do jogo da Constituição e dizem que vão encaminhar por um projeto de lei complementar. Então, remetem para a lei complementar uma série de soluções Soluções, né? Soluções, quer dizer, de novas regras, na verdade, que eles vão instituir. E isso é um problema, é o que a gente chama da desconstitucionalização das regras da Previdência. Em compensação, eles levam para o texto da Constituição coisas que não seriam nem necessárias e que são perversas. Por exemplo, quando a gente se refere às regras que eles estão alterando em relação ao benefício de prestação continuada, o BPC. Né? E aí eu acho que a gente poderia já, só para demonstrar a crueldade, né? É tão perverso o que está sendo encaminhado, que hoje nós temos o benefício da prestação continuada para os idosos a partir de 65 anos e para as pessoas com deficiência de baixa renda. O que a gente chama de baixa renda? Aí sim, remete para a lei definir as características, que é a LOAS, a Lei da Assistência Social, né? De Organização da Assistência Social, que diz que aquela família que tem 1/4 de salário mínimo por cabeça, por integrante dessa família, e entre outras questões, quer dizer, um cálculo de que é uma família pobre, é uma família em situação de miséria, muitas vezes. Essas famílias com idosos acima de 65 anos ou com pessoas com deficiência terão direito a um benefício da assistência social, que é o famoso BPC. O que eles fazem? Eles aumentam a idade. E esse benefício hoje é de um salário mínimo. Eles aumentam a idade. Eles dizem que esse idoso só vai ter direito quando fizer 70 anos.
Aí, para disfarçar e confundir, como nós dissemos no início, que é preciso ter muito cuidado com a propaganda que o governo vai fazer dessa proposta. Para confundir, eles disseram, idosos e pessoas com deficiência nessa condição de miséria, a partir de 60 anos vai ter direito a um benefício de R$400. Me permita, Claro. Uma outra coisa que eu observei que é uma maldade, né, e uma coisa que vai ter impacto na vida das pessoas e na nossa socioeconomia, é que eles quebram uma coisa que é fundamental, que é, hoje nenhum benefício é abaixo de um salário mínimo. Eles quebram com isso, né? Pensão por morte vai baixar. Exatamente. Né? Uma viúva ou um viúvo que recebia, né, vai perder, e além disso vai ter, digamos, uma baixa no valor, como os benefícios de pensão continuada. Gente, uma pessoa receber um salário mínimo, é o mínimo, já está dizendo é o mínimo, e eles querem jogar para aquele cidadão, aquela cidadã receber R$400, entende? Isso é um crime contra o É uma ser humano. esmola, né? É quase uma esmola. Então, assim, na verdade, essa é uma questão, e aí o deputado já introduz a gente em outras questões. Quer dizer, aos poucos a gente vai vendo que a reforma atinge muito severamente os mais pobres. Claro. Então, poderia aqui dizer outras questões que eles estão levando para o texto da Constituição para acessar esse benefício. Porque não é só aumentando a idade para garantir o salário mínimo e colocando esse disfarce de R$400 até lá. Eles colocam exigências outras para que aquela família, aquele indivíduo possa acessar o benefício. Que é para dificultar o acesso. Exatamente. Então, assim, a gente não está só dizendo que vai diminuir ali para R$400 por um tempo. Não. Além disso, vai ser difícil comprovar essa condição de miserabilidade. Eles usam essa expressão. E é muito difícil isso. A mesma coisa em relação à pensão por morte. Quer dizer, as alterações que eles trazem, imagine que toda a reforma altera o cálculo do benefício da aposentadoria e da pensão por morte. Qualquer das aposentadorias, né? Inclusive para quem está hoje no sistema. Então não é só para o futuro, quem vai entrar no regime depois da emenda. Não. Para nós todos, que eu acho todas. que eu acho que é inconstitucional. Isso é desrespeito ao direito adquirido. Essa é a minha opinião. Eles consideram direito adquirido só aquelas pessoas que já cumpriram as condições de se aposentar agora, né? Mas é importante dizer que essas alterações no cálculo do benefício da aposentadoria e na pensão por morte vai alterar e vai empobrecer ainda mais a população. Imagine que uma pessoa, para se aposentar hoje, a pessoa tem a opção ou por idade e 15 anos de contribuição, e essa idade para as mulheres é 60, para os homens 65, e comprova 15 anos de contribuição e vai ter direito ao seu benefício, que pode ser a média das suas contribuições ou o salário mínimo. Para quem começou a trabalhar cedo, conseguiu trabalhar há 30 anos e contribuindo, 30 anos mulheres, isso eu estou falando para os urbanos, né? 30 anos mulheres, 35 anos homem, independente da idade, tem direito de se aposentar. Claro, tem o fator previdenciário que foi do governo de Fernando Henrique Cardoso, que cortam e come um pedaço desse benefício. Mas o que eles estão propondo agora? Que essa pessoa, ao conseguir conjugar tanto idade, eles acabam com aquela aposentadoria só pelo tempo de contribuição. Agora você tem que cumprir idade e cumprir o tempo. E aumenta a idade das mulheres, que era uma coisa que eu queria ressaltar. As mulheres, as pessoas mais pobres e os rurais são os mais atingidos por essa reforma. Nesse caso, eu vou classificar essa PEC como a PEC machista. Porque ela... E ela está falando um homem aqui, tá? Porque eu acho assim, sinceramente, o que eles propõem de tratar de forma igual os desiguais,
né? Exatamente. É triste de ver. É né? verdade. E aí nós podemos avançar, você no teu roteiro, nós estamos avançando. Não, tem umas perguntinhas É. aqui dos internautas, Pois fiquem tranquilos que nós vamos responder daqui a pouco. E aí quando se trata, digamos assim, da elevação da idade das mulheres, que isso hoje não é assim, hoje a gente tem uma diferença, né, De de 5 anos. E, mais uma vez, podemos remeter também para a mulher trabalhadora rural. Exatamente. Que Que agora... eles querem levar para 60 anos. E igualando com os homens. Igualando com os homens. Né? E nós sabemos que, além da jornada dupla das mulheres rurais, né? Além de tudo isso, nós sabemos que a expectativa de vida no campo é menor do que na cidade. E se nós pegarmos regiões como Nordeste, como a Amazônia, onde eu vivo, a expectativa de vida é menor. Em resumo, eles estão levando, né, isso tanto para o trabalhador urbano como o trabalhador, a trabalhadora rural, entende? A alcançar, aqueles que alcançarem. Depois nós vamos ver as regras, vocês vão observar que muitos não vão se aposentar. Essa é a verdade. Mas aqueles que se aposentar, vão se aposentar já no finalzinho da vida, né? E sem condições de desfrutar, porque a idade já está avançada, a condição física está já, digamos assim, abalada, e com redução no valor da aposentadoria. Exatamente. Isso é uma reforma para cortar privilégio ou para prejudicar o povo mais pobre. Não tenham dúvidas, a proposta do governo é para prejudicar os mais pobres, protegendo os sonegadores, os grandes, digamos, que deviam ser pagadores e contribuintes da Previdência, né? E ele dirige, então, vamos equilibrar as contas, diminuindo os direitos e prejudicando o povo mais pobre. Essa é a minha avaliação. O senhor faz uma observação muito importante, o quanto de machismo que tem nessa proposta. E é bom a gente lembrar que a diferença na previdência entre homens e mulheres não é um favor, claro, não é uma benesse para as mulheres, é um reconhecimento do Estado, exatamente como o senhor disse, igualar as situações que são desiguais. Para se fazer justiça social, é preciso observar as peculiaridades que se tem nos grupos sociais. As pesquisas mostram que o trabalho, os afazeres domésticos, né, os que não são contabilizados para a economia, mas que eles são reais para a vida de todas nós e todos nós, no caso das mulheres, essa jornada do trabalho reprodutivo, como nós chamamos, que vai dos afazeres domésticos, cuidados com filhos, com os idosos da família. Trabalhar, né? Então, só essa jornada, ela significa 21 horas semanais para as mulheres e significa 10 horas semanais para os homens. Então, nós temos uma diferença real. E quando se compara as mulheres que têm um vínculo de emprego remunerado e com essa jornada, as mulheres trabalham 56 horas por semana e os homens 51 horas. Olha aí a diferença dos 5. Então, a forma com que o Estado, que não oferece as condições para que as mulheres tenham acesso amplo ao mercado de trabalho, que possam deixar seus filhos, suas crianças numa creche pública boa, de qualidade, que tenha lavanderias públicas para que facilite a vida dela quando voltar para cá. Enfim, enquanto não se tem esses equipamentos sociais para que as mulheres possam se disponibilizar com mais desenvoltura no mundo do trabalho, elas são alvo de maior informalidade, as relações mais precárias, elas são maioria na informalidade, porque topam fazer qualquer bico. E essas mulheres têm maior dificuldade, inclusive, de comprovação do tempo de contribuição, porque a permanência dela com o vínculo de trabalho é menor do que a dos homens. Então, o Estado reconhecer essa diferença das condições de vida das mulheres é exatamente reconhecer essa diferença na aposentadoria, no tempo da contribuição e na idade para se aposentar. Então, assim, é importante que a gente diga que não é um favorzinho que se está fazendo com a diferença de idade e de tempo de contribuição. E quando se trata das trabalhadoras rurais, hoje as estatísticas nos dizem que 96%
das trabalhadoras rurais no sistema de economia familiar se aposentam por idade e com 15 anos de contribuição. No momento em que eles estão dizendo que essa idade de 60 anos, quer dizer, com 55 anos, que vai passar para 60 anos e vai obrigar a 20 anos de contribuição, ou seja, aumenta o tempo de contribuição efetiva, não é mais de exercício da atividade rural, Hoje que é importante a gente lembrar, a gente está falando que pode excluir mesmo 96% das mulheres trabalhadoras rurais. Então, assim, não é um discurso, né? Deixa eu te ajudar, como eu sou da área rural, eu Sim, posso... claro. Olha, veja só, né, para o pessoal da área urbana, por isso que nós somos chamados de segurados especiais, né? Segurado especial é porque nós não precisamos comprovar a contribuição, nós temos que comprovar a atividade rural. E é bom que se diga que não é verdade que a gente não paga previdência. De tudo que nós compramos, tudo que nós vendemos, um percentual desse imposto é retirado direto para o Caixa da Previdência para compensar esse segurado especial. Exatamente. É assim que funciona, né? Exatamente. Eu estava fazendo as contas aqui, que aquelas mulheres ou homens rurais, porque agora iguala a idade, que conseguirem se aposentar, na verdade, eles vão ter que, na prática, contribuir por 40 anos, porque senão não combina o tempo de contribuição com a idade. Para ele poder comprovar, ele vai ter que começar a pagar a previdência com os 18 anos de idade. Aí, somado com a idade, vai indo e o tempo de contribuição. Então, é assim, é uma proposta que vai retirar os assegurados e asseguradas especiais do regime de previdência. Lá na Amazônia, gente, tem pessoas, famílias que levam 2 anos para sair lá do rio que ele mora, para vir para a cidade. Como é que ele vai pagar a previdência dessa forma? Eu acho que é para inviabilizar a participação da maioria dos trabalhadores e trabalhadoras rurais na previdência, esse negócio de cobrança da contribuição. E, deputado, é bom que a gente esclareça o que é que a proposta está trazendo. Além desse aumento da idade e a obrigatoriedade de contribuir, portanto, não o reconhecimento de que, principalmente dos rurais, mas também aí a gente pensando economia familiar, a gente tem entre pescadores, trabalhadores rurais, chamando todo mundo de rural, né? Lá nós chamamos de produtores familiares. Exatamente. Que é mais amplo do que agricultor familiar. Lá vai o quilombola, o extrativista, o pescador artesanal, o agricultor. O pequeno minerador ali da economia familiar. Então, essas pessoas hoje precisam comprovar o tempo de exercício dessa atividade com esse modelo de economia familiar. O que a proposta está dizendo é que cada membro da família, cada integrante dessa família vai ter que fazer uma contribuição. Aí diz assim, que contribuição vai ser essa? A lei complementar vai definir. Enquanto isso, e aí vem a regra de transição que está na proposta. Até que venha essa lei, esse grupo familiar vai ter que contribuir com R$600 por ano. Alguém poderá dizer, R$600 por ano por um grupo familiar é pouco. Não, não é pouco. Se você considera que essas famílias já vivem do pouco, que essas famílias podem ser atingidas por algum fenômeno da natureza, é uma seca, é uma enchente, é uma situação. E além disso, essas famílias, para fazer essa contribuição em determinadas regiões do país, vão ter muita dificuldade. E o pior, se elas contribuírem menos do que esses R$600 e não complementarem até metade do ano seguinte, perderam o ano. Se contribuir com 500, com 400 e não conseguir complementar os 600, aquele ano está perdido para aquela família. Então, assim, vai ser muito difícil. É perdido porque sempre eles vão considerar tempo de contribuição e idade. Né? Então, é um ano perdido. E quando essa contribuição individual estiver valendo, com essa lei que virá, que eles anunciando dessa maneira, a gente sabe que as dificuldades financeiras da família, de uma família em economia dos produtores familiares, é muito grande a dificuldade. Então, muitas vezes naquele mês, não vai dar para contribuir de todo mundo,
vai ter que escolher um da família para fazer a contribuição. E nesse uma escolha, dificilmente será a mulher e dificilmente será o mais jovem. Então vai se aproveitar o mais velho, ou muitas vezes o homem, enfim, pelas relações patriarcais que nós ainda temos essa imposição masculina sobre as mulheres. Então a gente está novamente aqui voltando ao tema das mulheres, que serão ainda mais excluídas, seja por essa regra agora, seja pela regra futura. Então a gente não, é muito sério, é muito perverso com esses núcleos familiares que nos alimentam. Quem produz alimento. Quem produz alimento para todas as... 70% dos alimentos que chegam na nossa mesa no Brasil são produzidos pela agricultura familiar. Essa que vai ser penalizada com a reforma da Previdência. Exatamente. Podemos responder umas perguntas aqui, porque todas estão relacionadas ao que vocês já estão comentando aqui. 3 perguntas lá do Pará, inclusive, que já estão aqui na ponta da agulha, como se fala. Estamos ao vivo pelo Facebook PT na Câmara e também pela página do deputado federal Ayrton Faleiro, que está aqui com a doutora Eneida, respondendo aqui perguntas dos internautas e explicando, né, o que a gente vem chamando de deforma da Previdência. Então, deputado, lá de Santarém, minha terra. Sua terra, Santarém. Quase 10 mil votos lá para deputado federal, obrigado. Giovanni Farias, de Santarém. Deputado Faleiro, como ficará a aposentadoria pela Fórmula 8696 e de que forma essas mudanças vão afetar os menos favorecidos? Então, a pergunta do Giovanni Farias. Faço as 3 ou primeiro? Faço as 3, né? Porque uma pode estar relacionada com a outra. A outra é de Belém do Pará. O Jomo Sari, de Belém do Pará. Como as desigualdades regionais, cujo combate é objeto de artigo constitucional, vai ser combatida? Com essa reforma liberal? Pergunta o Jomo Sari, de Belém. A outra pergunta é do Alex Pamplona, de Itaituba. Terra do Ouro. Terra do Ouro. Lá no Pará. Itaituba, Alex Pamplona. Aumentando o tempo de contribuição na Previdência, forçam que as pessoas tenham que trabalhar com mais idade. Isso não prejudica também os jovens? Pois não terá espaço, com isso entrarão mais tarde para a vida da Previdência. Não é o fim da aposentadoria, olhando para esse ciclo de tempo? Então temos 3 Vou fazer um comentário aqui. rápido e jogo para você, né? Tá. Mas sobre a que tratou nosso companheiro lá de Belém, eu diria assim, na reforma da Previdência, ou na deforma da Previdência, eles não tratam nada sobre desigualdades regionais e, aliás, minimamente sobre o que eu chamo os desiguais. Eles pegam os desiguais e não tratam de forma desigual, eles tratam de forma igual. Então não dá para esperar, ele tem toda a razão, essa reforma liberal do ponto de vista do capital, né? Não resolve e não trata disso, né? O que o Pamplona, Alex Pamplona lá de Itaituba, fala, ele tem toda a razão. Eu acho também que, aí depois que eu vi até a opinião da Eneida, mas eu acho assim, é uma lógica de ir trabalhando para que o jovem não se anime a entrar no regime de Previdência. Aí, para mim que está a grande jogada do tipo assim, sinceramente, eu acho que se passar essa proposta, não demora muito para quebrar. Aí sim a Previdência Pública vai quebrar, né? A juventude, que é a nova geração, não vai se animar para entrar para esse regime de Previdência. E o que vai ocorrer? Aí os grupos privados vêm e se apresentam. Os bancos. Eu acho que isso é que está em jogo, mas eu jogo para você. Mas é exatamente isso, assim, a reforma não tem atenção para as desigualdades regionais, isso é fato, não há nenhuma sinalização disso, e como o deputado disse mais cedo, e que vale a pena reforçar, as condições de vida, de sobrevida, né, a expectativa de vida e sobrevida num país com o tamanho do nosso e com as diferenças tão grandes das condições regionais, precisaria ser considerado para qualquer aumento de condições de acesso à aposentadoria. Mas, de fato, assim, a Previdência Pública está posta em risco. Primeiro que desde o governo Temer
vem sendo o discurso de que você não vai conseguir se aposentar. Você, se não fizer a reforma, não vai conseguir se aposentar. Ou seja, a reforma que eles querem, não, como eu disse no início, há problemas, pode ser que haja, e de fato em alguns... O problema é que eles estão dando remédio errado, né? O problema é que estão dando remédio Com errado doses. e não estão atacando as causas dos problemas do rombo. Não tem um aumento de... Como eu disse no início, para caber naquela caixinha do teto dos gastos, não pode incluir todo mundo. Ao contrário, tem que excluir mais gente. Então, está posta em risco mesmo a ideia de aposentadoria pela previdência pública. Porque os mais jovens não se sentem mais motivados. E esses mais jovens, cada vez mais na informalidade, ou buscando trabalhos autônomos, né? Microempreendedores individuais, porque eles não apostam mais no seu acolhimento no mercado formal de trabalho. O que gera emprego é a economia crescendo. O que o governo atual está fazendo para essa economia crescer? A gente está vendo só ajuste de gastos do ponto de vista fiscal, cortando direito, cortando despesas sociais. Mas a gente não está vendo esse vigor da economia que eles prometeram, inclusive na campanha, que tudo ia ficar bem. Então, de fato, assim, eu não comentei um outro aspecto que eles também remetem para o futuro, mas o futuro é muito sombrio, o futuro é muito triste para a Previdência Pública, porque, considerando esse descrédito da Previdência Pública que eles estão construindo e que pode vir daqui, porque as pessoas não vão conhecer seus direitos, não vão conseguir entender como é que vão se enquadrar, vão ter uma expectativa de que vão morrer para se aposentar, trabalhar até morrer praticamente para conseguir a aposentadoria. Então, vão optar por outras formas de previdência. E que é um risco também. Que é a capitalização que eles estão colocando. Deixa eu só te contar uma coisa que eu fui buscar, né? E outros países já fizeram outras reformas, e teve alguns países que optaram por esse modelo aí, incentivando de uma iniciativa privada. E teve casos de pessoas que pagaram anos e anos uma previdência privada, chegou lá na frente, aquele grupo declarou falência e as pessoas perderam, não tem nem para quem recorrer. Então, não vamos embarcar nessa de que a saída agora é a previdência privada, porque além de todos os outros riscos, esse é um risco real também que as pessoas podem correr. A briga, gente, é para ter uma previdência pública de qualidade no nosso país. O Brasil tem condições de ter um sistema de previdência que assegure, e assistência também, né? Claro. Que assegure a participação do povo brasileiro e assegure a velhice, assegure os benefícios que a gente precisa ter para a nossa sociedade. Como que fica aí dessa fórmula 86-96, né? Respondendo ao Giovanni de Santarém. Hoje, a fórmula que é 86-96, quer dizer, 96 para homens e 86 para as mulheres, é uma soma que resulta da idade com o tempo de contribuição. Isso exigindo 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 para os homens. Somando com a idade, que é individual, a partir de quando a pessoa começou a trabalhar, chegando nessa pontuação, hoje consegue se aposentar com o que a gente chama 100% do benefício. Faz-se o cálculo, dispensando as piores contribuições lá do passado, faz uma média das 80% melhores contribuições e a pessoa se aposenta com esse valor integral. O que eles estão fazendo agora com essa regra? Eles estão dizendo assim, essa regra passou a ser regra de transição. Mas é para fazer o cálculo do benefício? Não. É para acesso ao direito à aposentadoria. Então, o que eles dizem é, para você acessar a aposentadoria, você, mulher, teria que ter hoje 86, homem 96. E a cada ano, esse 86 vira 87, 88, 97, 98 e vai crescendo até 100 para as mulheres e 105 para os homens, que será quando a idade obrigatória será 62 anos mulheres e 65 homens. Mas isso para garantir os 100% do valor, do benefício que você contribuiu, não. 60%. A cada ano que você contribui mais,
mais 2% você vai agregando. Por isso que a gente diz que para se aposentar com o mesmo valor que hoje uma pessoa pode se aposentar, você terá que trabalhar pelo menos 40 anos. E aí 40 anos, como a gente disse antes, se você não consegue se manter, e existe uma pesquisa do DIEESE que nos aponta que, a depender da idade e do sexo, as pessoas, tem uma média de que as pessoas não conseguem se fixar no emprego por muito tempo, né? É a rotatividade. E mais ou menos 9 meses por cada 12 meses. Então, se você, para completar 40 anos, você vai ter que trabalhar muito mais do que 40. E para ganhar menos. Essa é a questão. Quer dizer, novamente, e aí somando com o que a gente tinha dito antes, qual é o estímulo que um jovem pode ter, começando a vida agora, dizendo assim, eu vou me aposentar, eu vou ter que trabalhar 40 anos. E olhe lá, quando eu chegar lá, se essas regras vão ser. Quer dizer, é um desestímulo. E isso só para aderir à Previdência Pública. E com a regra que eles estão querendo firmar, de capitalização, quer dizer, cada um fazer sua própria conta para a Previdência, isso só vai favorecer aos bancos, porque a administração dessas contas será para os bancos. E quantos anos o banco vai administrar seu dinheiro ganhando juros sobre ele, né? E como o deputado disse, os países que fizeram esse tipo de reforma tiveram que voltar atrás. A gente tem agora esse período recente, a Itália. Eu ia falar o caso da América do Sul, que é o Chile, brigou pra caramba pra não fazer reduzindo a idade e garantindo uma renda mínima, porque as pessoas não estão conseguindo acessar aquelas regras. No caso do Chile, quando foi feita uma reforma com esse modelo de capitalização, os aposentados começaram a suicidar. A miséria no país aumentou assim de forma alarmante. A presidenta Bachelet, quando entrou no poder no Chile, teve que fazer uma nova reforma para garantir o complemento dessa renda mínima, para que pelo menos os idosos pudessem ter um mínimo de dignidade para sobreviver, inclusive por razões de saúde pública, porque o adoecimento, a depressão e suicídio já tinha aumentado de forma vigorosa. Então, os países que fizeram a opção por esse outro tipo esse modelo já estão revendo, estão voltando atrás. Agora, a Finlândia também instituiu uma mudança e um novo modelo de renda mínima em patamares com dignidade. Não é uma renda mínima, como a gente está falando aqui, de R$400, que é menos do que metade do salário mínimo. O que eu acho interessante é que, ao invés do Brasil aprender as lições dos países que fizeram e deu errado, ele quer seguir o mesmo curso para lá na frente ter que voltar atrás de novo. Então, não se aprende com o que dá errado, né? Sacrificando a classe trabalhadora, claro, né? Eu queria fazer um comentário aqui, assim, fazendo um resumo de tudo que a gente conversou. A sensação, né, e a observação que a gente faz é o seguinte: vamos dificultar a entrada, né, da classe média, do povo trabalhador no regime de previdência, ou nesse sistema de previdência, né? Isso vai aumentar o número de pessoas que vão para a assistência. E aí vem a outra maldade, que é exatamente a diminuição dos valores e aumento das dificuldades para você acessar os benefícios de pensão continuada. Essa é uma avaliação que a gente faz. Agora, Eneida, deixa eu te sugerir uma coisa. E eu vou falar porque lá em casa tem um pessoal que quer saber como fica a transição, que está faltando 2 anos para se aposentar. Tá? Aí é o seguinte, eu estive lendo na proposta do governo, a primeira vez, se eu tenho razão. Primeira questão. Quem está assim, há 2 anos para se aposentar, agora, e quem está há 3, 4, 5, que está com aquela expectativa de se aposentar, entende? Infelizmente, a notícia que nós temos para dar é péssima, né? Por exemplo, se você está faltando 2 anos para se aposentar, vai agregar 50% do tempo que falta, ou seja, você já perdeu 1 ano, né? E você vai se aposentar em vez de 2, em 3. E os outros, aí vai piorando ainda mais. Eu acho assim, as regras de transição, elas são perversas contra as pessoas que estavam assim, já
chegando na hora de se aposentar, né? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre essas regras de transição. Mas o senhor já explicou uma importante, né? Eles apresentam 3 opções de regras de transição para o regime geral, né? Para agricultor, produtores familiares, a gente já falou, né? Eles obrigam uma contribuição por ano como regra de transição e depois vai ter uma lei que vai definir a contribuição. No caso do regime geral, né, trabalhadores da iniciativa privada, enfim, em geral, eles oferecem 3 tipos de regras de transição. Uma delas para as que estão mais próximas de se aposentar nessa faixa dos 2 anos aí, agrega 50%. mais 50% de pedágio para o tempo de contribuição. E aí ele não exige idade, mas em compensação aplica o fator previdenciário. E o cálculo, lembrando sempre que o cálculo mudou, o cálculo do benefício. Vai ser a média de todos as contribuições. Não serão mais os 80 melhores salários, digamos assim. Não vão ser mais. Não é a média o conjunto, desde que você conjunto começou lá, menor, vai diminuir o valor da aposentadoria. Vai diminuir o valor. Uma outra opção é aquela que a gente estava falando do 86-96, né? Mas que ele diz assim, para ingressar nessa hipótese, a mulher tem que ter 56 anos e o homem 61. E aí, com 30 anos de contribuição e 35, ou melhor, essa não é de 86 a 96, é a que fixa a idade. Tão confuso. Essa é a segunda. Exige a idade mínima, né, com o tempo de contribuição, 30 e 35. 30 para mulher e 35 para homem. E vai aumentando essa idade mínima, que começa com 56 para as mulheres e 61 para os homens, gradativamente. Mas, novamente, o cálculo é de 60% do que chegar dessa média. Então, a gente está falando que tem que agregar 2% para cada ano a mais que você trabalhar, até chegar os 100%, No fundo. ou seja, os 40 anos. Uma questão que eles estão dizendo para também confundir as pessoas é que quem passar desse período e continuar trabalhando agregaria mais 2% por ano a mais de trabalho. Mas assim, quem vai conseguir chegar lá? Essa é a questão. Uma terceira forma, que é a do 86-96, né, que começa com 86-96 e que vai a 105 para homens e mulheres como regra de transição. Mas sempre é importante dizer, essas regras não são mais regras de cálculo, 86-96, é regra de acesso. Então, quando você chegar naquele 86-96, para homem e mulher, 87, você vai ter 60% se você não tiver o tempo de contribuição redobrado, né? Quer dizer, aumentado o tempo de contribuição daquele mínimo exigido. Então, assim, de qualquer forma, qualquer das regras de transição, cada um vai ter que fazer a sua própria conta para ver qual é a regra que menos prejudica, e aí realmente vai ter que ser caso a caso para tentar fazer... Vou te falar uma coisa. Para ver o que menos pior. Se os brasileiros e as brasileiras tiverem acesso às informações e eles se colocarem, fizerem os cálculos deles, eles não vão apoiar essa reforma. Essa regra de transição, ela vai criando uma ilusão. Você, sim, né, o negócio dos pontos, que é a soma da idade com o tempo de contribuição. Então eu vou me aposentar. Não, chega lá, eles estipulam mais uma regra e você já vai perdendo mais um ano e vai perdendo mais um ano. E nós vamos ter pessoas se aposentando com 70 e poucos anos. Né? É verdade. Entende? E a gente não falou de uma coisa importante também, deputado Leite, que são as professoras e os professores. Eu ia fazer essa pergunta aqui, uma professora olha, já minha mãe é professora, minha esposa é professora, se nós não falar disso... Já pensou, eu até vou citar o nome aqui, Sim, né, claro. Neida, porque ela está nos assistindo desde o início, que é a colega aqui, deixa eu ver, porque tem pergunta aqui, Marili Silva. Obrigado, Marili, né, pela audiência, e as demais professoras, todos que estão nos assistindo pelas páginas do Facebook do deputado Ayrton Faleiro, do PT do Paraná, e também pelo PT do Paraná, olha só. Ato falho, estou levando o deputado de volta para o Sul, ele está bem lá. Eu aprendo, pode deixar, deputado. Mas é questão de tempo. Marili Silva, qual é a real situação do professor nessa reforma, ela chama de forma da Previdência? Ela está certa, assim.
Os professores da rede privada, né, quer dizer, das escolas que são trabalhadores com carteira assinada, eles aumentam a idade, principalmente das mulheres, né? Quer dizer, eles fixam a idade de 60 anos para homem e para mulher, e aí não tem diferença. E exigem um tempo de contribuição de 30 anos. Hoje são 25 anos para as mulheres e 30 para os homens. Olha aí as mulheres de novo. Mais uma vez, né? As professorinhas. Aumentando a idade e aumentando o tempo. Hoje a média das professoras, a média de idade das professoras que se aposentam, que tem carteira assinada, que se aposentam, que ensinam em escolas privadas, é mais ou menos 50 e poucos anos de idade, com esses 25 de contribuição. E é bom que a gente lembre que a gente está falando de professora de sala de aula, de criança, de jovem, de adolescente. A gente não está falando de professor da universidade, que tem outro tipo de vida, de ritmo de trabalho. A gente está falando de sala de aula ali, de turmas de 50 meninos, né, ou mais. Então você tem um aumento, uma fixação de idade mínima, 60 anos, e você tem um aumento da contribuição, que é de 30 anos. No caso das professoras e professores da rede pública, né, do município, do estado, enfim, hoje em dia são 50 anos para as mulheres e 55 para os homens, né, com o tempo de contribuição que é de 25 e 30 também, 25 para as mulheres. Então 50 anos mulher e 25 de contribuição. E exige um tempo de serviço público, tempo no cargo, né, como qualquer servidor público. O que eles estão fazendo? 60 anos. Então hoje, das professoras da rede pública, sai de 50 para 60. E o tempo de contribuição, e o tempo de contribuição, 30 anos. Então elas também aumentam. Na verdade, tanto professores da rede privada quanto da rede pública, professores vão ser sacrificados também, mas as professoras ainda mais, e elas representam, por algumas estatísticas, em alguns estados, 90% da categoria. Isso que eu ia dizer, né? Na verdade é assim, eles estão aumentando a idade e aumentando o tempo de contribuição, o que vai dificultar alcançar os chamados pontos, né? Também. O que a gente precisa também alertar é que o tempo de sala de aula superior ao que hoje... Esse tempo hoje exigido, 25 e 30, é fruto de uma conquista da categoria. Com base em estudos das condições de trabalho. Acabou o GIS, que era uma causa do tempo diferente. Acabou o GIS, mas hoje tem outros tipos. E a categoria hoje é muito abalada. Hoje tem a briga dos celulares, por né? doenças. E é uma categoria que tem sido muito corriqueira em apresentação de doenças. Doenças do estresse, doenças outras, inclusive doenças até de ler, né, por conta de escrever e outras tantas. Então, estender o tempo dessas pessoas, desses profissionais nas salas de aula também talvez gerar um problema de saúde. E aí não vai se aposentar por tempo de contribuição, idade, vai se aposentar por invalidez, é isso que o governo quer? Ou aumentar as despesas com auxílio-doença para essas pessoas? Então, assim, é uma situação muito delicada. Essas alterações foram tentadas também na proposta do governo Temer, né, que foi resistida aqui dentro, e eles chegaram a recuar em algumas questões, assim como dos produtores rurais, eles chegaram a recuar. Então, é importante que a gente relembre que a pressão da sociedade sobre os deputados e as deputadas pode surtir efeito muito sério na hora dos processos de votação. Essa matéria está começando agora, a gente ainda está lendo o texto, entendendo o que está por trás disso, e ainda vai ter muita oportunidade de emendas, vai ter oportunidade de discussão, de audiências. Os deputados vão ter que forçar isso até chegar à votação final. Então é importante essa mobilização das categorias, dos grupos sociais, para que chegue aqui para os deputados, nos gabinetes dos deputados, as sugestões da sociedade e as preocupações, né? Eu acho que podemos encerrando, né? Sim, mas tem só uma pergunta então, de Altamira, da vamos sua cidade. responder A Marina Santos, lá de Altamira, do Pará,
Assim, outra coisa que eu gostaria de saber, quem nunca pagou a Previdência, que tem o direito de um amparo social, ainda vão ter esse direito? Aquilo que foi falado no início. A gente né? falou um pouco, é assistência social. É importante dizer que a assistência social é uma proteção a quem não conseguiu trabalhar. Então, assim, é para aquele preguiçoso, aquela preguiçosa que nunca quis fazer nada da vida. Não, a gente está falando de pessoas que enfrentaram dificuldades de conseguir um emprego formal, seja por falta de escolaridade, seja por falta de oportunidade. Ou que conseguiram por um tempo, mas não conseguiram o tempo para provar, para conseguir a aposentadoria. A gente está falando de trabalhadores e trabalhadoras que não conseguiram por alguma impossibilidade esse tempo de contribuição. Então a assistência social é para proteger essas pessoas. O Estado tem que ter, e a sociedade, o Estado, enfim, tem que ter responsabilidade sobre essas pessoas, que são as vulneráveis. E aí o que a gente tinha dito no começo, eles mudam as regras, vão dificultar o acesso a esse benefício. E diminuir o tamanho. O tamanho do benefício vai ser de R$400 por um tempo. E É só vai ter direito ao salário mínimo depois de 70 anos. E com muita dificuldade para provar que é pobre mesmo. Deputado, então, não, deixa eu vou fazer aqui, eu já estou de cabelos brancos, eu posso dar conselho, tá? Com certeza. Eu quero falar assim com nossos internautas. Eu sei que essas conversas nossas se reproduzem, né? E eu vou falar aqui na condição de parlamentar que vai votar na reforma. Eu sempre digo que quem regula o comportamento de um parlamentar, de um governo, é a sociedade. Então, se a sociedade sentir que essa reforma é um absurdo e que essa reforma vai prejudicar o nosso regime de previdência, nosso sistema previdenciário, vai prejudicar as pessoas, vai prejudicar a nossa socioeconomia, e a sociedade começar a dizer não a essa reforma, isso tem um eco muito forte aqui. Se a sociedade se acomodar e os parlamentares, nós, não nos sentirmos pressionados, né, essa reforma pode passar com todo esse pacote de maldade ou então com muitas maldades. A segunda observação, né, é fazer um chamamento aos meus pares aqui na Câmara, aqui no Congresso. Olha, eu, como estou metido, né, em primeiro mandato, chegando aqui querendo dar conselho, né? Mas eu estou me valendo dos cabelos brancos. Com certeza. Eu acho assim, né? Vou repetir o que eu falei no começo. Nós não podemos fazer dessa reforma um embate entre situação e oposição. Ou seja, oposição e governo, né? Esta reforma, ela tem que ser vista com o carinho de quem está pensando o país, com o carinho de quem está pensando a sociedade brasileira. E, portanto, votar para ficar de bem com o governo e de mal com a sociedade, eu acho que não é o caminho. Portanto, primeira coisa, a gente tem que se abrir um para ouvir o outro, e a Câmara e o Senado, nós temos uma grande oportunidade de ficar de bem com a sociedade se a gente não deixar aprovar essa reforma, pelo menos nas bases que está colocada pelo governo, né? É bom que a gente entenda isso, né? A reforma está começando, agora o governo vai querer acelerar, o governo vai querer tratorar, né? E nós precisamos também ter pressa na mobilização de base, na articulação com os seus parlamentares, aquele parlamentar que você votou nele, que ele se elegeu, né? Para que eles sintam que a sociedade está nos monitorando. Eu acho que aí a gente avança. Gente, um abraço, obrigado aí da nossa parte. Vou passar aqui para o Carlos e para a Eneida para a gente se despedir. A Márcia Capelletti, antes da Eneida se despedir, ela resume um sentimento aqui também de vários internautas e nossos que nós nunca podemos esquecer nos programas que realizamos ao vivo aqui. A Márcia Capelletti diz o seguinte: o Brasil e a América Latina precisam de Lula livre, urgente. Lula livre. Márcia, Júnior Coutinho,
Enfim, vários internautas sempre comentando e ao mesmo tempo lembrando do nosso presidente que está injusta e arbitrariamente preso lá em Curitiba. Eneida? Verdade. Eu acho que essa lembrança nos remete a defender isso aqui. Eu brinquei e falei assim, vou ficar segurando o texto da Constituição aqui, o livrinho, porque eu acho que tanto essa reforma quanto todas essas atitudes do governo atual contra direitos precisa da consciência da população e da resistência, né? Então, assim, nós estamos em risco, né? Os nossos direitos. E isso aqui não é um livro qualquer. Esse texto da Constituição não é um texto produzido de qualquer forma. Nós viramos referências no mundo. O processo de constituinte brasileiro em 1987-88, que gerou o texto, foi um processo com participação popular. Então, isso aqui é legítimo. Claro que a interpretação, a prática disso, depende, claro, dos momentos históricos. Mas é preciso garantir a preservação dos direitos que já conquistamos, né? E essa reforma retira. Retira essas atitudes que nós estamos vivendo, quer dizer, preso político como Luiz Inácio Lula da Silva, o melhor presidente que esse país já teve. São retrocessos que a gente não pode, que é muito difícil da gente conviver e que a gente tem que resistir para que outros retrocessos não aconteçam. E essa reforma, de fato, significa um empobrecimento da população brasileira, não é uma solução para os problemas reais que a Previdência tem, né? E um favorecimento futuro à iniciativa privada bancária, ao sistema financeiro. Então, não é para o bem do povo que está vindo essa reforma. Vamos ter que proteger nossos direitos. Vou ter que falar de novo. Pode falar, deputada, aqui o tempo é nosso. Quando se trata de Lula, é emoção, né? É verdade. É emoção. Eu fui eleito deputado estadual no ano que Lula se elegeu presidente da República. Acompanhei muitas pautas, eu era sindicalista antes. Sim, imagina. Acompanhei muitas pautas de reivindicação que viraram programas de governo atendendo às demandas do povo. Na época do Lula, todo mundo melhorou de vida. Aliás, o Lula foi bom para todo mundo, para o grande, para o pequeno, mas o que tem de diferença é que antes os governos eram bons só para os grandes. O Lula incluiu, né, o povo pobre no orçamento do Brasil, né? E hoje a gente está aqui debatendo isso e vendo o Brasil pegando um rumo errado, etc., né? E o Lula, uma pessoa tão querida do povo brasileiro, está preso por perseguição política. Isso é inaceitável. Então fica aqui o nosso protesto e a nossa luta pela liberdade do Lula. Lula livre, e muito obrigado pela sua audiência, obrigado ao deputado Ayrton Faleiro, à doutora Eneida, e nós voltaremos a conversar sobre esse tema relevante, que é a reforma da Previdência. Com certeza a Eneida, sempre contribuindo conosco, o deputado Ayrton voltará também a esse programa, né? O Facebook PT na Câmara diariamente tem feito entrevistas para que a gente possa esclarecer e para que haja mobilização nas ruas a fim de que essa reforma não passe aqui na Câmara. Então, muito obrigado pela audiência, uma boa noite. Boa noite.